Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E no episódio de hoje falamos sobre o Search GPT, um novo mecanismo de busca na área. Também comentamos o lançamento de recurso com inteligência artificial pelo Bing e fechamos os shots com mais uma sinalização do Google de que o Core Update está próximo. Nos assuntos principais eu te digo como combinar SEO e marketing de conteúdo, também desvendamos quando realmente é importante ter autoridade de tópico e encerramos o episódio te ensinando a dominar o mapeamento de conteúdo para impulsionar a sua estratégia de SEO. Se esse podcast é útil para você e você quer ajudar o nosso trabalho, compartilhe esse podcast com seus amigos e colegas da área. Além disso, se você puder se inscrever no nosso canal do YouTube, nos ajuda muito. E lembrando que se você tem dúvidas sobre SEO ou quer contratar a gente para uma consultoria, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com ou se inscrever no Google Forms, que o link está na descrição desse episódio. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A OpenAI, criadora do ChatGPT, apresentou seu mais novo projeto, o Search GPT, que é um protótipo de busca. Combinando a capacidade conversacional do ChatGPT com a pesquisa em tempo real, o Search GPT oferece respostas concisas e relevantes, destacando as fontes utilizadas e permitindo interações mais naturais. Estes são alguns detalhes do projeto. Primeiro, está sendo testado com um pequeno grupo de usuários e editores de conteúdo. Segundo, é possível se cadastrar para uma lista de espera para usar o recurso. Terceiro, ele é projetado para oferecer respostas diretas. E quarto, ele está sendo desenvolvido em parceria com editores de conteúdo. As primeiras imagens indicam um uso parecido com o ChatGPT. Você faz uma pergunta e recebe uma resposta resumida. O diferencial é que há muito destaque para as fontes usadas para elaborar essas respostas. Ou seja, não há problemas de transparência com as fontes de pesquisas usadas. Também fica mais fácil interagir com sites e clicar para ver o conteúdo adicional. E aí, você está ansioso para testar um novo mecanismo de busca? No nosso site tem matéria completa sobre o assunto e o link está na descrição desse episódio. O Bing, que é o buscador da Microsoft, está implementando uma nova funcionalidade que usa inteligência artificial para oferecer respostas mais completas e informativas. Entre os recursos estão resumos de informações e respostas diretas a perguntas. O novo layout de página dá destaque para as fontes consultadas na geração de conteúdo. Assim como o Search GPT, o Bing promete transparência sobre as fontes utilizadas para gerar as respostas. Assim, aumenta a credibilidade das informações e permite que as pessoas verifiquem a origem dos dados. Com essa atualização, o Bing busca competir com outros buscadores que também estão investindo em AI para aprimorar os seus serviços. Uma pessoa publicou no LinkedIn sobre um problema do Google em que miniaturas de imagens nos resultados de busca não estão aparecendo. Em resposta à reclamação, John Mueller, que é da equipe do Google, afirmou que uma nova atualização do algoritmo está próxima e pode impactar essa situação. Ele ressaltou, porém, que não há garantias de recuperação para sites afetados e que o problema pode estar relacionado à qualidade do conteúdo. A empresa vem recebendo muitas críticas sobre o assunto e até mesmo precisou bloquear comentários em fóruns devido à quantidade de reclamações. A combinação de marketing de conteúdo e SEO é extremamente eficaz, pois ambos trabalham bem juntos. Enquanto o marketing de conteúdo envolve a criação e distribuição de materiais para atrair e reter clientes, o SEO aprimora a visibilidade do site nos motores de busca, aumentando o tráfego. O SEO apoia o marketing de conteúdo ao fornecer insights sobre os interesses do público através da pesquisa de palavras-chave e garantindo uma distribuição previsível, visto que a maior parte do tráfego na web vem do Google. Por outro lado, o marketing de conteúdo contribui para o SEO ao gerar mais tráfego de busca, criando conteúdos que ranqueiam para um maior número de palavras-chave e tornando o SEO mais eficaz. Investir nas duas estratégias simultaneamente pode gerar resultados significativos para o seu negócio. Por isso, vamos analisar a estratégia da Ahrefs para unir marketing de conteúdo e SEO, explicado pelo Siquan Ong. O passo 1 é: encontre tópicos com potencial de tráfego.
Para encontrar esses tópicos, você pode usar qualquer ferramenta de pesquisa de palavras-chave. Mas tem algumas outras formas de fazer isso também. Veja quais são as palavras-chave que seus concorrentes estão usando e quais tópicos estão gerando mais tráfego para eles. Ferramentas como o Ahrefs e o SEMrush permitem que você insira o domínio de um concorrente e veja as palavras-chave pelas quais eles estão ranqueando bem. Use o Google Trends para identificar tópicos emergentes e sazonalidades nas buscas. Isso pode ajudá-lo a criar conteúdo sobre tópicos que estão ganhando popularidade. Explore plataformas de perguntas e fóruns como Quora, Reddit e fóruns relacionados ao seu nicho para descobrir perguntas frequentes e tópicos de interesse do seu público. Isso pode fornecer insights sobre o que as pessoas estão procurando. Revise o seu próprio conteúdo existente para identificar quais tópicos já estão gerando tráfego significativo. Expanda esses tópicos ou crie conteúdos relacionados para atrair ainda mais tráfego. Monitore as redes sociais para ver quais tópicos estão sendo discutidos e compartilhados com frequência. Ferramentas como o BuzzSumo podem ajudar a identificar os conteúdos mais populares nas redes sociais. Você também pode perguntar diretamente ao seu público por meio de enquetes ou interações nas redes sociais sobre os tópicos de maior interesse. O feedback direto pode ser valioso para criar conteúdo altamente relevante. Como você pode ver, as opções são variadas, quer você tenha ou não ferramentas pagas à sua disposição. Portanto, coloque a mão na massa e encontre os tópicos certos para sua publicação. O passo 2 é busque potencial de negócios em cada palavra-chave. O potencial de negócios de uma palavra-chave é alto quando você consegue inserir no conteúdo informações sobre o seu produto ou serviço. Por exemplo, na maioria dos artigos da Ahrefs, eles conseguem colocar no texto como a ferramenta que eles vendem poderia ser usada para avaliar aquele problema. Isso é bem importante no marketing de conteúdo, porque as pessoas que vão ler um texto na internet não querem ser bombardeadas com propagandas descaradas. Ninguém quer, na verdade. E quanto mais sutil for sua sugestão para converter o leitor em cliente, melhor. O passo 3 é: crie conteúdo de alta qualidade voltado para o produto e focado em pesquisa. Vamos entender o que cada um desses requisitos para conteúdo significam. Primeiro, focado em pesquisa, que significa encontrar a palavra-chave que as pessoas estão buscando e descobrir por que elas estão buscando, ou seja, qual é a intenção de busca. O segundo, voltado para o produto, quer dizer que você deve sempre criar conteúdo que te ajude a vender o seu produto ou serviço. Se você identificar o potencial de negócio da palavra-chave, 90% do seu trabalho aqui já estará feito. E o terceiro, a alta qualidade, o seu texto deve ser preciso, sem exageros ou informações falsas, sem enrolar ou encher linguiça, ele deve ser útil, focado em ajudar os leitores e único, com informações que só você pode proporcionar. Em resumo, criar conteúdo de alta qualidade, orientado a produto e focado em busca, exige uma combinação de pesquisa, estratégia e criatividade. Para alcançar esse objetivo, é fundamental entender profundamente o seu público, priorizar a qualidade, ser estratégico na escolha dos tópicos, inovar e experimentar e monitorar os resultados. O quarto passo é mantenha conteúdo de alta qualidade. Criar conteúdos incríveis é ótimo, mas o trabalho não para por aí. É inevitável que o conteúdo perca sua relevância ao longo do tempo. Mudanças nas buscas, evolução dos produtos e informações desatualizadas são alguns dos fatores que impactam a qualidade do material publicado. Para evitar problemas, é essencial realizar auditorias de conteúdo regularmente. Essas revisões permitem identificar quais peças precisam ser atualizadas, reescritas ou até mesmo removidas. Ao analisar o conteúdo sob a ótica da busca do produto e da qualidade, é possível tomar decisões estratégicas para manter o material sempre relevante e eficaz. Utilizar um template específico para auditoria de conteúdo pode facilitar o processo e garantir que todos os aspectos importantes sejam considerados. Implemente esse hábito de revisão periódica, pois ele é fundamental para preservar a qualidade e o desempenho do conteúdo ao longo do tempo. Ao criar conteúdo relevante, otimizado para motores de busca e alinhado com os interesses do seu público, você atrai mais visitantes qualificados para o seu site, fortalece a sua autoridade no mercado e impulsiona o crescimento do seu negócio. Se você busca resultados concretos e deseja otimizar a sua estratégia de conteúdo e você não sabe como fazer isso, conte com a SEO Happy Hour. Vamos adorar ajudar a unir as equipes de marketing de conteúdo e SEO da sua empresa. Que o universo digital é competitivo, você já sabe.
E que a autoridade no assunto pode ajudar uma marca a se destacar nas buscas, você também já deve saber. Mas quando será que essa autoridade se torna um fator determinante para o sucesso de um negócio? A seguir, exploramos a importância da autoridade de tópico e como ela pode impulsionar resultados de SEO. Além disso, descobrimos quem realmente precisa investir nessa estratégia e quem pode seguir outro rumo. Tudo isso com base no artigo incrível da Maeva para o site da Wix. Sempre começamos com a definição. Autoridade de tópico é o quanto um site é considerado especialista em determinado assunto. Sites com alta autoridade em um tema tendem a ter páginas ranqueadas melhor do que sites com menos autoridade. Para o Google, a credibilidade do conteúdo e do criador por trás dele é fundamental. O EAT, que significa experiência, expertise, autoridade e confiabilidade, fornece diretrizes para a criação de conteúdo confiável. Autoridade nesse contexto é o quanto o criador de conteúdo ou site é conhecido como uma fonte confiável para o tema. Resumindo, a construção de autoridade de tópico se dá pela publicação consistente de conteúdo especializado em temas específicos. E quando a autoridade de tópico é importante? Construir autoridade de tópico não é uma estratégia obrigatória para todas as empresas. Muitas vezes, esse investimento é justificado em setores altamente competitivos, onde qualquer vantagem é crucial. No entanto, é importante ressaltar que essa construção demanda recursos significativos e o resultado nem sempre são facilmente mensuráveis. A autoridade de tópico envolve a produção de uma grande quantidade de conteúdo relacionado a um tema, nem sempre diretamente ligado à conversão. Por isso, empresas com recursos limitados podem questionar a viabilidade de investir em conteúdo, como, por exemplo, história da produção da cerveja, em vez de páginas de produto como o melhor kit para a produção de cerveja. Existem situações em que a autoridade de tópico não é essencial. Por exemplo, quando o público não precisa de educação prévia sobre o produto, como no caso de uma moda rápida ou quando o ciclo de vendas é curto, como por exemplo ingressos de show. Por outro lado, há cenários em que a autoridade de tópico é praticamente indispensável. Indústrias altamente competitivas, como SaaS e produtos B2B, com ciclos de decisão complexos, são exemplos disso. Nesses casos, conquistar as primeiras posições nos resultados de busca, sem uma sólida autoridade tópica, é um desafio considerável. Qual a métrica que o Google usa para medir a autoridade do tópico? Nenhuma, pelo menos não que a gente saiba. O fato de não existir uma métrica concreta de autoridade de tópico no Google é um mistério. Embora a empresa tenha mencionado o conceito em seus documentos internos e feito algumas declarações públicas sobre o tema, não há evidências claras de como isso é medido ou aplicado na prática. Por um lado, o Google afirma não possuir uma pontuação de autoridade de site. Por outro, vazamentos internos revelam um possível recurso relacionado à autoridade de site. No entanto, não se sabe se essa funcionalidade está ativa ou como ela influencia os rankings. Apesar da incerteza sobre a sua medição pelo Google, a importância da autoridade do tópico é inegável. Estudos e experiências práticas demonstram que sites com alta autoridade em um determinado tema tendem a alcançar melhores posições nos resultados de busca e a obter tráfego mais rapidamente. Isso sugere que, mesmo que não seja um fator explícito, a autoridade de tópico desempenha um papel crucial no sucesso de uma estratégia de SEO. E como os SEOs medem a autoridade do tópico? Por mais que não exista uma métrica oficial, existem duas formas que podem te dar uma boa ideia. A primeira é a participação de voz tópica, o share of voice do tópico. A autoridade define a participação de voz como a visibilidade da marca em todas as palavras-chave e subtópicos de um determinado tópico, mais amplo em comparação com seus concorrentes. Então, digamos que você quer construir autoridade no assunto sobre cerveja artesanal. Olhando a ferramenta Ahrefs, é possível ver que há cerca de 238 clusters relacionados ao tema, com mais de 30 mil de volume de pesquisa mensal. Para construir autoridade nesse tópico, você precisará criar conteúdo dentro desses clusters. Em seguida, você irá analisar para quais palavras-chave do cluster você está ranqueando. Quanto mais palavras-chave você ranquear nas 3 primeiras posições, melhor. Essa visibilidade também pode ser chamada de Share of Voice. O Share of Voice mede a visibilidade de uma marca ou produto em relação aos seus concorrentes em um determinado espaço online. Em termos simples,
é a porcentagem de menções de uma marca em relação ao total de menções de todas as marcas em um determinado tópico ou nicho. Ele é calculado analisando a frequência com que uma marca aparece nos resultados de busca, nas mídias sociais e em outros canais online em comparação com seus concorrentes. Um alto share of voice indica que a sua marca está sendo mais mencionada e vista online, o que pode levar a um maior tráfego para o seu site e, consequentemente, mais leads e venda. A segunda forma é o número de menções de outras fontes relevantes sobre o tópico. O número de menções de uma pessoa ou marca por outras fontes relevantes é um fator importante para estabelecer autoridade. Assim como você confia mais em um empreendedor renomado do que em alguém desconhecido, o Google também valoriza a reputação. Quando diversos sites confiáveis citam alguém como especialista em um assunto, o Google tende a considerar essa pessoa uma autoridade no tema. Essa métrica é essencial para construir credibilidade online. Para acompanhar as menções sobre a sua marca, você pode utilizar ferramentas como o Google Alerta, que notifica sobre publicações que mencionaram sua marca, ou plataformas de escuta social como Hotsuite ou Brandwatch, que permitem monitorar conversas online. Agora, vamos descobrir como construir autoridade de tópico e escolher os seus tópicos. Para alcançar melhores rankings de busca em um determinado assunto, produza conteúdo relevante sobre esse tema. Imagine um site de jardinagem. Possuir muitos artigos sobre permacultura, flores perenes e tipos de solo não garante automaticamente bons resultados para o termo tomate. É recomendado criar pelo menos 3 ideias de artigos sobre um tópico para considerá-lo um tema independente. Caso contrário, é melhor incluí-lo em um tema mais amplo. Por exemplo, ao invés de focar apenas em tomates, aborde também o cultivo de hortaliças em geral. Ao criar múltiplos artigos sobre o mesmo tema, como tomates, interligue-os internamente para fortalecer a relevância e autoridade do seu site sobre o assunto. Essa estratégia, conhecida como cluster temático, facilita o posicionamento de novos conteúdos relacionados. É possível expandir a sua autoridade de tópico conectando tópicos sobrepostos. Por exemplo, um artigo sobre o melhor solo para tomates pode ser vinculado a um artigo sobre o melhor solo para abobrinhas e alface, criando um cluster sobre os melhores solos. Entretanto, temas muito específicos como ervas raras em jardins residenciais provavelmente não formam um cluster independente e devem ser incluídos em um tema mais abrangente, como por exemplo, jardinagem de ervas. Construir clusters temáticos e interconectar conteúdos relacionados é uma estratégia eficaz para demonstrar ao Google a expertise do seu site em um determinado assunto, melhorando assim o seu posicionamento nos resultados de busca. Bom, concluímos que a autoridade de tópico é um ativo valioso no mercado digital. Ao se posicionar como especialista em um determinado tema, você não apenas atrai um público mais engajado, mas também aumenta sua credibilidade e autoridade perante os mecanismos de busca. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto e outros temas de SEO, é só mandar para contato@seohappyhour.com. Você tem certeza absoluta que o seu site atende às diversas jornadas que seus clientes e possíveis clientes fazem parte? Se você está em cima do muro ou acha que não, temos a resposta perfeita para te ajudar: mapeamento de conteúdo. Destrinchamos o post do Search Engine Journal escrito pelo Adam, que fala sobre a técnica de mapeamento de conteúdo para SEO. Que tal aprender a desenvolver uma estratégia de conteúdo que faça com que os visitantes do site se tornem grandes clientes do seu negócio? Como sempre, começamos definindo. O mapeamento de conteúdo é um processo estratégico que consiste em identificar, organizar e planejar todos os tópicos e formatos de conteúdo que serão produzidos para um determinado público. É como criar um mapa do tesouro, onde cada ilha representa um tema e cada rota um tipo de conteúdo. Existem diversos motivos para o mapeamento de conteúdo ser importante para SEO. Vamos entender a fundo cada um deles. Primeiro, melhor relevância e segmentação de conteúdo. O mapeamento de conteúdo é como um guia estratégico que direciona a criação do conteúdo, garantindo que cada peça seja relevante e direcionada ao público certo. Ao mapear o conteúdo, você obtém uma visão geral de todos os tópicos e formatos, e isso te permite compreender profundamente o público,
Através da criação de personas detalhadas, você identifica as necessidades, dores e interesses do seu público. Com essa compreensão, é possível produzir conteúdo personalizado e relevante que realmente engaje e converte. E também você consegue organizar o conteúdo de forma estratégica. O mapa mental visualiza a hierarquia dos tópicos, facilitando a identificação de lacunas e oportunidades. Ao organizar o conteúdo de forma lógica e coerente, você garante uma melhor experiência do usuário e aumenta a autoridade da sua marca. O segundo ponto é que aumenta o engajamento do público. Com conteúdo estratégico, você cria uma experiência mais personalizada. Através da criação de personas detalhadas, você já identificou as dores, desejos e interesses de cada segmento do seu público. Com essa compreensão, é possível produzir conteúdos que realmente ressoem com eles, gerando maior interesse e engajamento. Além disso, ao direcionar o conteúdo para as necessidades específicas de cada persona, você aumenta as chances de que o público se identifique com a sua mensagem e se sinta valorizados. O terceiro ponto é a otimização aprimorada de palavras-chave. O mapeamento ajuda a organizar o seu conteúdo em torno de temas e subtemas, facilitando a identificação das palavras-chave mais relevantes para cada tópico. Isso evita a canibalização de palavras-chave e direciona o tráfego para as páginas mais relevantes. O quarto ponto é a entrega de conteúdo estruturado. Ao organizar o conteúdo de forma lógica e hierárquica, você facilita a navegação do visitante e a indexação das páginas pelos mecanismos de busca. Além disso, ao conectar conteúdos relacionados de forma estratégica, aumenta-se a autoridade do site sobre temas específicos, o que contribui para um melhor posicionamento nos resultados de busca. E o quinto ponto, suporte para atualização de conteúdo. O mapa de conteúdo funciona como um guia completo do seu site, mostrando como todas as suas páginas conectam e como elas guiam o cliente durante a jornada de compra. Com esse mapa, você consegue identificar facilmente quais partes do seu site estão desatualizadas ou não funcionam bem, além de encontrar novas oportunidades para criar mais conteúdo. Os benefícios são muitos, né? Por isso, vamos aprender um passo a passo para criar o seu mapa de conteúdo. O primeiro passo é: defina suas personas. O primeiro passo para criar um conteúdo que realmente atenda a necessidade do seu público e cliente é entender claramente as diferentes pessoas que formam esse público. Isso envolve criar personas que representam o seu público-alvo. Quanto melhor você compreender as necessidades, objetivos, motivações e objeções dos seus clientes, mais eficaz será o seu conteúdo em atraí-los e engajá-los. Para criar essas personas, comece reunindo o máximo de informação possível sobre os seus clientes atuais por meio de pesquisas, entrevistas, dados de atendimento ao cliente e análise de sites. Procure dados demográficos como idade, localização, nível de renda, bem como dados psicográficos, incluindo interesses pessoais, preferências de compra e escolhas de estilo de vida. Entenda os desafios que levam esses clientes a buscar produtos e serviços como os seus. Depois de coletar esses dados, construa personas detalhadas e específicas que ajudem a orientar suas estratégias de marketing e comunicação. Então escuta só esse exemplo. Crie uma persona chamada Dan, que é um profissional de marketing digital. Ele tem 32 anos, mora em São Paulo, é solteiro e é mestre em marketing. Ele é gerente sênior de marketing digital de uma startup de tecnologia. O objetivo dele é aumentar o reconhecimento da marca e a geração de leads por meio de estratégias digitais inovadoras. Os seus desafios é lidar com orçamentos e recursos limitados. Além disso, ele também precisa de ferramentas que maximizem o retorno sobre o investimento que ele tem. Como traços comportamentais, a rede social que ele é mais ativo é o LinkedIn e ele usa blogs do setor e webinars para educação contínua. Já os fatores de decisão são dar prioridades a softwares e ferramentas com boa relação custo-benefício e com bom suporte ao usuário. E os tipos de conteúdo que ele prefere são guias detalhados, estudos de caso e webinars gratuitos. O passo 2 é mapear a jornada do consumidor. Isso vai ajudar a criar conteúdo que atenda às necessidades de diferentes personas em cada estágio do processo da tomada de decisão. A jornada do cliente é geralmente composta por 3 fases principais: a conscientização, a consideração e a decisão. Na fase de conscientização, a persona se torna ciente de um problema ou necessidade.
Por exemplo, o Dan, que é o nosso profissional de marketing digital, percebe que precisa melhorar o retorno sobre o investimento do marketing digital da empresa em qual ele atua. Ele vai ao Google em busca de ideias e encontra um dos posts educativos do seu blog que discute várias estratégias de marketing digital. Então essa foi a etapa que o Dan passou a conhecer aqui a nossa marca nesse exemplo hipotético. Na fase de consideração, a persona avalia diferentes soluções para o seu problema. Então o Dan percebe que a sua equipe precisa de uma nova plataforma de marketing digital para otimizar suas campanhas. Ele pesquisa as características e benefícios de diferentes ferramentas para ver qual que pode atender melhor as necessidades dele. Então ele lê guias comparativos, assiste a vídeos de demonstração de produtos da sua empresa. Já na fase de decisão, a persona está pronta para fazer uma compra. Então nesse caso, o Dan está quase pronto para comprar e ele vai começar a ler depoimentos positivos de outros clientes na página de testemunhos ou antes de finalizar a compra, muito provavelmente. Então primeiro ele viu que tinha um problema e ele foi pesquisar como resolver esse problema, né? Como melhorar o meu ROI, onde eu posso investir que hoje eu não invisto. Beleza. Passando isso, ele viu que tinha uma ferramenta que podia ajudar ele com esse processo ali que hoje ele está tendo dificuldade. Descobrindo que existia uma ferramenta, ele foi ver outras ferramentas que fazem a mesma coisa, né? Quem que é o concorrente desse cara? Qual que é a diferença de preço? Quais são as diferenças de features que essas ferramentas têm? E aí, analisando tudo isso, ele até chegou a agendar uma demo com ambas as ferramentas para entender melhor como que funciona ali, né? Uma apresentação, como que funciona cada uma delas. E aí, quando ele decidiu ali do ponto de vista dele qual ferramenta era melhor para o caso dele, ele ainda foi ler review de gente que usa aquela ferramenta para ver se de fato quem usa estava dizendo que era bom. E aí sim ele tomou uma decisão entre a ferramenta A e B. Então essa jornada, ela não é linear e ela pode ser complexa. Às vezes pode ser algo rápido, às vezes pode ser algo que leve meses. O terceiro passo, mapeie o conteúdo existente para diferentes estágios da jornada do consumidor. Em seguida, vamos categorizar o conteúdo existente de acordo com o estágio da jornada do cliente em que ele se encaixa. Existem 3 categorias principais. O topo de funil, que é o conteúdo voltado para visitantes na fase de conscientização. O objetivo desse tipo de conteúdo não é fazer uma oferta de vendas, mas sim fornecer informações úteis, estabelecer a sua marca como uma fonte confiável de insights e aumentar a conscientização de que a sua solução existe. Alguns exemplos de artigos topos de funil são artigos de blog, infográficos e vídeos educacionais sobre tópicos relacionados à sua marca. Depois disso, temos o conteúdo de meio de funil, que é o conteúdo voltado para aquela fase de consideração. Ele aprofunda os benefícios e características da sua solução, mostrando aos visitantes como ele pode ajudar a resolver os seus problemas. Exemplos aqui incluem webinars, estudo de caso e até visão geral do produto. E por fim, a gente tem o conteúdo fundo de funil. Ele é um conteúdo projetado para ajudar os visitantes pronto para a compra e que estão na fase de decisão. Como as pessoas já estão familiarizadas com o que você pode oferecer, o objetivo é abordar quaisquer dúvidas ou perguntas restantes que possam estar impedindo a venda. O conteúdo fundo de funil inclui ofertas especiais, testes gratuitos, páginas de política de envio e reembolso, avaliação de clientes e depoimentos. O quarto passo é otimizar as páginas existentes para as palavras-chave corretas. Após identificar o posicionamento de cada página na jornada do cliente, é crucial otimizá-las para as palavras-chave adequadas. Antes disso, recomendamos que você atualize e expanda a lista atual de palavras-chave para torná-la mais completa. O objetivo é obter uma visão ampla dos termos utilizados pelos visitantes em buscas relacionadas ao seu negócio, considerando diferentes estágios da jornada. Com a lista de palavra-chave pronta, assegure-se de que cada página esteja otimizada para uma palavra-chave primária relevante. Algumas práticas recomendadas são alinhar as páginas com a intenção de busca da palavra-chave, atualizar meta-tags como títulos, descrições e cabeçalhos, incorporar naturalmente as palavras-chave no conteúdo, evitando excesso, e prevenir a canibalização de palavras-chave. No quinto passo, atualize links internos de maneira estratégica. Os links internos conectam diferentes páginas de um site, facilitando a navegação e distribuindo a autoridade de tópico de páginas importantes para outras menos relevantes. O objetivo principal é direcionar os visitantes através da jornada de compra. Por exemplo,
um artigo sobre melhoria da segurança residencial é de topo de funil e pode conter um link para um guia comparativo de melhores sistemas de segurança residencial de 2024, que é de meio de funil. Já o comparativo pode direcionar os leitores para a página de depoimentos considerada de fundo de funil. O sexto passo é identificar lacunas de conteúdo. Após expandir a lista de palavras-chave, provavelmente serão encontradas várias palavras-chave relevantes para as quais ainda não há conteúdo no seu site. Esses termos podem servir como base para um novo calendário editorial. Priorize a criação de conteúdo para palavras-chave que tenham sinergia com os objetivos de marketing do negócio. Por exemplo, se o intuito é aumentar o tráfego e reconhecimento da marca, priorize palavras-chave que atraiam visitantes, ou sejam, as de topo de funil. Para maximizar conversões, concentre-se em palavras-chave relacionadas à fase final de compra, que é a de fundo de funil. Além disso, também é preciso levar em conta a relevância do termo para as personas e o volume de busca em relação à concorrência. Para melhorar o posicionamento em temas específicos ou muito competitivos, considere criar clusters de conteúdo, com uma página principal abrangente e subpáginas detalhando subtópicos relacionados. Quer aprender mais sobre como implementar o mapeamento de conteúdo na sua empresa? Entre em contato conosco. A SEO Happy Hour conta com analistas de SEO experientes que podem te dar suporte para colocar essa e muitas outras estratégias em prática. E com isso, estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Eu espero que você tenha entendido melhor a importância da autoridade do tópico, porque sem ele, muito dificilmente a sua estratégia vai funcionar. Também como unir o time de marketing de conteúdo e de SEO da sua empresa para que eles trabalhem em conjunto, porque essas são duas disciplinas diferentes, que embora tenham sinergia, são coisas diferentes. E como criar um mapeamento de conteúdo eficaz para que o seu conteúdo performe melhor ainda no Google e também para os seus clientes. Lembrando que se você precisa de ajuda com SEO, você pode contratar a SEO Happy Hour para te ajudar. Para isso, basta preencher o nosso formulário que está na descrição. Se você ouviu esse podcast até o fim e ainda não se inscreveu nos nossos canais, se inscreva já para você não perder os próximos episódios, beleza? Eu quero agradecer você que ficou comigo até aqui. E lembrando que se você quer mandar uma crítica, dúvida ou sugestão pra gente, você pode sempre fazer isso no e-mail contato@SEOhappyhour. No mais, eu espero que você tenha uma ótima semana. Muito provavelmente nessa semana ou na próxima a gente vai sim ver um Google Update, então fiquem alertas e sigam a gente nas redes sociais para serem avisados assim que isso acontecer. Um grande abraço, uma ótima semana, nos vemos na semana que vem e valeu!